capítulo chamado, não tem jeito. Mais um capítulo da história entre Edmundo e Romário. Uma história de tantas reviravoltas, de amor, carinho e, por que não, também ódio também, né, dos dois lados. Já tiveram brigas ali e aqui. E agora ganhou mais um capítulo no documentário lançado agora pelo Globoplay, que conta a trajetória de Eurico Miranda, histórico ex-presidente do Vasco. O Baixinho detonou a parceria que teve com o Animal, na Colina. O atual presidente do América do Rio, o Romário, que agora assumiu o América, né, faz pouquíssimo tempo, mas assumiu como presidente do América, ele acabou apontando o Edmundo como um dos responsáveis, se não o responsável pela derrota no Mundial de Clubes da FIFA de 2000 no Maracanã. A gente tem arte e tudo aqui com as aspas do Romário falando do Edmundo. Se liga só, abre aspas para o Baixinho Romário. Essa pica aí, a culpa é dele, Edmundo. Ele que fez isso, porque a gente que foi lá e fez o nosso. Ele que era o queridinho, não vou falar aqui, né? Foi lá, nervosinho. Na hora que o cara... A galera entendeu. Na hora que o cara tem que ser brabo demais, na hora que precisa, esse cuzão, na hora que precisou dele, jogou a bola pra fora, jogou a porra pra fora. Então o Vasco perdeu a porra do Mundial por causa dele. Ele é o culpado maior, fecha aspas. Tá aí a declaração do Romário nesse documentário. A relação entre os dois ficou ainda mais estremecida quando o Edmundo perdeu a braçadeira de capitão e o posto de batedor de pênalti justamente para Romário. Teve esse episódio na época, que eu lembro que o Edmundo saiu de campo. Vai lá, pergunta pro homem lá, né? Ele colocou o príncipe agora para ser o batedor de pênalti, capitão, enfim. E o Animal ficou sabendo dessa decisão no vestiário antes de um jogo contra o Palmeiras em São Paulo. Aí depois o Romário provocou o Edmundo, né? Meteu 3 gols, acho que no jogo seguinte, 3, 4 gols. Aí falou, agora tá todo mundo feliz, a corte toda, né? O rei, o príncipe e o bobo, né? Teve esse capítulo aí da história dos dois. Sim. Eu lembro disso. Foi. Ao ver a abraçadeira ao lado da camisa 11, do desafeto, Edmundo decidiu retornar para o Rio de Janeiro. Dias depois, ao ser questionado na saída do campo, aí entra isso aqui que eu falei, né? Quem manda é o homem lá, mas só eu que estava treinando os pênaltis. Mas quem manda é o homem, disse o Edmundo. Edmundo desperdiçou a 5ª cobrança de pênalti do Vasco, o que deu o título da competição ao Corinthians por 4-3 nas penalidades. O Edmundo jogou a bola para fora e nós temos aqui a fala do Edmundo após o Mundial, para trazer todo o contexto de mais um capítulo dessa história de Edmundo e Romário. Abre aspas para Edmundo após o Mundial. A força que eu tenho de vir aqui falar com vocês, que eu tive de vir aqui falar com vocês, foi dada pelo Eurico, pelo pessoal da comissão técnica. Sempre tem que ter um culpado quando existe uma derrota. Eu me sinto culpado, é lógico, e peço desculpa ao meu torcedor, fecha aspas. Tá aí a história de Romário e Edmundo ganhando mais um capítulo, Flávio Prado. Bom, antes de mais nada, ela é divertidíssima, mas eu quero fazer, antes de qualquer coisa, uma observação. O Edmundo perde o pênalti e vai dar uma entrevista. Sabe qual a chance disso acontecer hoje? Se o cara perder o pênalti, não é que perdeu o pênalti, se ele espirrar, se ele tomar o cartão amarelo, ele fica blindado. Olha a diferença do jogador do passado para o jogador de hoje. Olha a diferença. Tem uma série do Higuita, depois que o Higuita faz aquele negócio lá com o Milá na Copa de 90, o Maturana fala, tem que eu e alguém, quem vai? Fala, eu. Não, mas você fez a jogada errada, por isso mesmo, eu vou. Eu não sei se é tipo de gente, se é caráter, eu não sei. Eu sei que as pessoas eram assim, né? O Edmundo errou e ele foi. O Higuita errou e ele foi. Hoje, tem hora que o cara faz gol e ele não está preparado ainda para falar. Então, né? Então, assim, esse frufru aí que existe hoje. Por isso que o jogadorzada hoje chora pra caramba, né? Perde, tem medo de tudo. É jogador mimimi, jogador Nutelinha. Só feita essa observação. Você vai dizer culpa de assessoria? Muito provavelmente. Não estou excluindo nada. Só estou dizendo que antes não tinha esse mimimi, essa frescura, essa blindagem e essa ineficácia. Né? Uma coisa talvez seja ligada à outra. O cara não está acostumado a ser testado, a ser
checado, né, combatido diretamente. Combatido não, dá satisfação. Ele está sendo muito blindado, é tudo mimimi, empinam pipa no ar-condicionado, né, no frente ao ventilador e tal. Então, põe lencinho de 4 pontas na cabeça. Esses são os caras que têm a responsabilidade de jogar pela seleção brasileira ou pelos seus times. Beleza? Porque as vovós que cuidam deles fazem isso. Isso posto. Isso é maravilhoso, cara. É sensacional. Aliás, o Romário, ele é ótimo para fazer confusão, para essas coisas. Lembra? Foi ele que abriu o restaurante lá no Rio, e colocou o Zagallo. Colocou o Zagallo sentado no vaso ali, um desenho. Zagallo, e tinha mais gente. E o Zico. Pois é. Que era o coordenador da seleção e o técnico da seleção que cortaram ele da Copa de 98. Sensacional, cara. Isso aí é maravilhoso. Por mais Edmundos, por mais Romários. Até porque parece que eles jogavam um pouquinho, né? Inclusive o Romário, contra tudo, contra todos, sem treinar, tudo esculhambado, levando mulher para concentração, foi o grande responsável pelo Brasil ser campeão no mundo. Então, né? Custa nada ter um jogador um pouquinho mais, né? Um pouco mais de malícia, um pouco mais de rodagem. Jogador um pouco mais boleiro, né? Menos mimimi, mais boleiro. Eu acho ótimo que outros capítulos venham. Assessoria de imprensa, você citou, talvez rede social, que acho que mudou muita coisa também. Sim, acho que a imprensa tem culpa nisso também. Não, a imprensa mais jovem, na minha época também arrumava coisa. Se eu fosse treinador eu posso não falar? Beleza, vou para minha casa. Tudo vira... Mas antes também era. Se bem que antes era tete a tete, eu acho que é melhor. No tete a tete você fala, eu tive bate-bocas com jogadores que depois ficaram meus amigos e tal, tete a tete. Quando você esconde... Hoje qualquer coisa que o cara fala vira um escândalo, né? Qualquer postagem... Eu vou te dar a palavra, Bruno, rapidinho. A gente só vai fazer um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Preciso fazer esse intervalo. Coisa rápida e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, mas é exatamente isso, né? A rede social também mudou as coisas, a imprensa, acho que a rede social é a grande responsável por isso. Talvez a rede social tenha influenciado a imprensa e a imprensa tenha influenciado os jogadores. Aí a imprensa quer atacar alguém ou exagerar em alguma coisa para viralizar e dar like, e dar curtida e dar não sei o quê. Também você está falando é verdade. Sim. Também é verdade. Às vezes um copo d'água vira o cara... tremendo. Não, a minha geração não é uma geração forjada em rede social. Sim. Você era no tete a tete. A gente era outro tipo. Eu diria assim, e eu não estou dizendo que é melhor ou pior, tá? Mas era outro tipo de relação. Você era uma relação mais direta. Você falava olhando no olho do cara. E outra coisa, que eu não falo sempre, repito de novo: entrevista coletiva é inútil. Eu aprendi a vida inteira como jornalista e uso isso até hoje. Entrevista, só existe ser. Eu pergunto para o Piperno, ele me responde, em cima da resposta dele eu faço a minha nova pergunta. Quando é tudo maquinado, quando é um por vez e tal, não é entrevista. Você pode colocar qualquer coisa, ação entre amigos, bate-papo e tal. Não existe entrevista sem réplica, sem tréplica. É assim que funciona. E não é agressão, não é xingar a mãe do cara, não. Você pergunta, o cara responde, você pergunta, é isso. Isso é uma entrevista. O que se tem aí é uma fanfarronice. Aí não tem. Aí é um jogo de palavras e tal. Isso também eu acho que faz o cara ser... Está menos predisposto a enfrentar a dificuldade. O cara blindado, ele não tem a mesma pegada que os caras... Que hoje tem uma coisa, Neymar respira. Nossa, que escândalo. Como é que ele respirou? O time perdeu e ele respirou. Verdade. Neymar comeu um filé no almoço. Como é que ele come carne quando o time está perdendo? Está machucado e come carne. Que absurdo, né? Então tem muito disso. Sim. Aquilo foi. Então, fizeram um escarcéu por causa de uma bobagem daquela. Então, aí falaram, o Hendrick se apresentou com uma roupa mais discreta, tá vendo? Esse é o certo. Não se apresentar com o cabelo pintado, com roupa colorida. Então... Mas sabe o que acontece? Eu acho que assim, a coisa, quando começaram a fechar todo mundo, os caras, no começo a gente ia pro pau. Assim, meus caras, Copa de 90 foi um pau puro. Até hoje, nossa senhora, pau, batia lá, tomava cá. 90 e 94, nossa senhora. A gente tá pra cima dos caras mesmo, era pau puro. E depois disso também... Eu sei que o senhor tem histórias memoráveis. Eu faria tudo de novo. Teve uma vez que o Filipão falou que... como é que era? Esses caras, isso aqui não é repórter, isso é um palhaço. Na seguinte, todo mundo foi com o nariz de palhaço. Isso é genial também. Em algumas situações, por exemplo, quando você cria dificuldades para o trabalho, eu na próxima não vou, mas agora o pessoal está muito carneirinho, está todo mundo muito conformado.
o pessoal foi gerado dessa forma, por rede social e tal. Bom, muito bem. Quando você esconde o jogador, existem programas e muitos profissionais, eles trabalham em cima do que eles supõem, já que não tem informação correta. É errado? É errado. Mas a verdade é que acontece muito isso. Aí uma coisa gera outra, gera like com polêmica vazia e tal, não sei o quê. Tem até um programa... Voltamos à rádio agora, hein? Falando é o Bruno, né? Esse capítulo aí, Romário e Edmundo. Formiga. Bruno Formiga, que faz polêmicas vazias. Tem muita polêmica vazia. Tem, nossa senhora. Então, uma coisa vai levando a outra. E no fim da história, o que acontece? A rede social, ela começa a ser manipulada, todo mundo quer like e tal, e aí o jogador vai ficando cada vez mais escondido e cada vez mais medroso. Como isso começou, eu não sei. A verdade é que, quando lá atrás, era pau puro, toma lá da cá, toma lá da cá. Os jogadores encheram o nosso saco, mas nós enchemos muito o saco deles também. A gente fazia inferno na vida deles, mas porque eles estavam sendo... os caras tinham começado a jogar na Europa e eles queriam ser tratados como estrelas lá. E a gente tratava o cara de igual para igual. Hoje, infelizmente, alguns colegas tratam o jogador de futebol como semideus. A gente não tratava assim. Era a não ser o Pelé, que a gente chamava de rei, mas ele era um pouquinho diferente. Né? E sobre Edmundo e Romário, assim, eu assisti a série é bem divertida, né? O Eurico, assim, ele realmente era dono do Vasco, assim. Eu não autorizei ninguém, não, hein? Vou ver se isso aí tá autorizado. Não sei como é que não. Eu não lembro de ter nem sequer sido consultado. Vou ver a respeito do tema. Assim, o Eurico era dono do Vasco, assim, o Eurico fazia o que ele queria. É uma forma de gestão que hoje não existe mais. Né? E acho que estão procurando uma nova forma. Existe, sim. Petralha no talvez, mas é mais profissional até, mesmo não, ele sem lá. Dúvida, sem dúvida. Assim, o Eurico, ele usava muito a provocação, o confronto com o próprio Flamengo, assim, e acho que ainda não, o futebol brasileiro não achou ainda uma forma diferente de gerir do que isso. Acho que estamos num momento de dúvida, aí alguns partiram para a SAF, outros têm presidentes muito fracos. Não que o Eurico fosse uma coisa boa, assim, o Eurico teve coisa boa e coisa ruim para o Vasco. O Eurico deu coisas boas ao Vasco também. Seria injusto dizer que não. Mas, assim, é uma maneira de gestão que era muito personalizada nele. Ele era o Vasco. Isso fica bem claro ali na série, e isso trouxe coisas boas e ruins, né? E o futebol brasileiro tinha muito disso, não só no Vasco, em vários clubes aí, que todo mundo pode citar, o Juvenal no São Paulo, do Alibi no Corinthians, o Mustafa no Palmeiras, o Perrella no Cruzeiro, caras que viravam ele, o clube é ele. Então, e o futebol brasileiro ainda está buscando uma outra maneira de gerir, não que essa maneira fosse boa, tinha coisa boa e ruim. E sobre Edmundo e Romário, eu sou amigo do Edmundo, trabalhei com ele, gosto dele, me dou muito bem com ele, não conheço o Romário, mas eu lembro dessa briga na época, e vendo a série também, era uma briga de ego, assim, era uma briga de ego. Eu sou a estrela, não sou eu já estava aqui, você chegou depois, o homem gosta mais de mim, gosta mais de você. Era isso, né? Era uma briga de ego, que eu até achei que hoje estava tranquilo, e pelo que o Romário fala no documentário, não está. O Edmundo se nega a falar no documentário, o Edmundo aparece lá, Edmundo se recusou a falar do documentário. Então o Romário, ele fala dessa maneira, são as frases que a gente colocou, fala de uma maneira bem agressiva contra o Edmundo, e o Edmundo simplesmente não quis falar no documentário. O Edmundo não quis falar sobre isso, porque normalmente ele falaria. Porque na época o Eurico ficou mais do lado do Romário, né? Tanto que o Edmundo sai do Vasco e o Romário fica. Então tem isso. E teve uma postagem das filhas dos dois, né? A filha do Romário com a filha do Edmundo, que são amigas. Ela fala, tá vendo, a gente é amiga, é que são duas crianças já velhas que elas falam, duas crianças. Pô, isso aí, hein? As meninas foram. Nós somos amigas. É que eles são duas crianças já velhas, mas são duas crianças já. Me identifico com essa definição também. Uma criança velha. Mas isso também mostra, Flávio, como o nível de técnico do futebol brasileiro piorou muito. Porque não era fácil lidar com esses caras. Nossa. Porque hoje eles não jogariam aqui, né? Eles com 19, 17, 18 anos iriam para Europa. Hoje não. Aliás, na época não. Então, qualquer técnico de time médio ou de time grande tinha que jogar, tinha que lidar no dia a dia com um jogador com esse tipo de ego, com um jogador que, no caso do Vasco, muita gente que era de fato importante, e veja, o Vasco não tinha só os dois, não. Tinha, por exemplo, o Júnior Baiano. O Júnior Baiano, além de milhões de histórias, teve uma célebre que terminou em processo, que foi aquela, quando eu atuava aqui pelo São Paulo, fazendo um gesto lá, insinuando que Oscar Roberto Godoy tinha tomado umas e tal. O Godoy, pé da vida, óbvio, né? Acabou pedindo lá uma
retratação, mas veja. Então a gente já está falando do Edmundo, do Romário, do Júnior Baiano, o Juiz, o Luxemburgo no Palmeiras. Pô, no Corinthians. Hoje está muito em pelo. Mas esses dois, eles foram para a Europa e lá também teve problema. O Edmundo saiu para o Carnaval, que ele tinha um contrato. Na Fiorentina. E na Fiorentina. E tem a história do Cruyff, que alguns confirmam, outros não, que ele teria falado para o Romário, quer ir para o Carnaval, tem que fazer 2 gols. Ele tem que fazer um gol, ele fez 2 ou qualquer coisa do tipo. A história nunca foi confirmada, mas houve qualquer coisa. Agora, o Edmundo, para quem não conhece essa história dele lá na Itália, ele jogava na Fiorentina, que depois de 1000 anos tinha a chance de ganhar um título italiano, um Scudetto. O ídolo do time, por sinal, era o Batistuta. Olha o tamanho dos caras. Né? Aí vai chegando a época de Carnaval, o Edmundo, eu tenho aqui no meu contrato que eu posso ir lá para o Rio de Janeiro. Mas o campeonato está enrolando, a gente está lá disputando o título. Não, está no meu contrato que eu posso ir lá para o Rio de Janeiro. E ele veio para o Carnaval. Ele veio para o Carnaval, o time perdeu no final de semana, enfim, o time caiu naquela reta final. Teve gente que jogou lá sujeira, apedrejou a casa dele, tal. Enfim, o ambiente não ficou bom para ele na volta, tanto que ao final da temporada ele retornou ao Brasil. Contrato é contrato. Contrato é contrato. E essa situação, a gente estava falando de rede social, não pode se falar mais nada também, né? Às vezes o jogador pergunta pro jogador assim, seu palpite pro jogo aí que tá chegando. Aí o jogador fala, meu time vai ganhar de 2-0. Pelo amor de Deus, falou que vai ganhar de 2-0. É soberba, tá provocando o adversário. Não, o cara só deu o palpite dele do jogo. Então, tipo assim, às vezes nem palpite mais, às vezes o jogador pode dar. Pra ser justo. As coisas mudaram bastante quando a gente fala de Romário e Edmundo e essa época, essa briga deles que você vai vendo desenrolar, parece ter uma novela, né? Um fala daqui, outro fala dali, os timings perfeitos da coisa. Eu falei do jogador. Fala, torcida vascaína. No canal 1998 Vasco Notícias, a paixão pelo Vasco é o que nos move. Se você ainda não faz parte do nosso canal, chegou a hora. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Obrigado e saudações vascaínas.